Boa noite a todos, muita paz, pessoal. Sejam bem-vindos. Espero que estejam bem. Se não estiverem, vão ficar, né? Deus nos abençoará para que estejamos melhores, né? Daqui a pouco. Então, vamos começar, pessoal. Já 20 horas, né? Vamos iniciar nosso estudo novamente, né? Com muita alegria, com muita esperança de sempre melhorarmos, né? A cada instante, buscarmos a nossa elevação, a nossa harmonização. Vamos então mentalizar Jesus, que é o nosso mestre e guia de toda a humanidade, o caminho da verdade e da vida, a porta que conduz ao Pai, um bom pastor, o leite que fortifica os fracos, o pão da vida e a luz do mundo. Obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado por mais uma semana que já está terminando. Semana abençoada, semana produtiva, semana que podemos viver e conviver, trabalhar, estudar e aprender, procurando a cada dia melhorar. Por isso nós te agradecemos por toda a ajuda que recebemos e que estamos recebendo nesse exato momento. Que o teu amor envolva todos os lares, adentrando os ambientes, como o anjo bom, iluminado, esparge o perfume do Evangelho para todos os corações ali presentes, tanto no plano material quanto no plano espiritual. A todos nós pedimos, Senhor, o auxílio dos bons espíritos que nos conhecem de longa data e que, felizes que estão por estarmos aqui estudando, nos envolvem amorosamente, nos abraçam com muita ternura e nos inspiram para o melhor, para que tenhamos a cada dia mais discernimento, mais clareza, mais lucidez e mais amor nos nossos corações. Abençoa, Senhor, todos os nomes que estão inscritos na área de texto e abençoa todos aqueles que estão nos nossos pensamentos, a quem endereçamos as melhores energias para que se recuperem, para que se animem, para que resolvam certos conflitos. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa-nos o propósito de servir, envolva-nos no nosso estudo e na nossa convivência. Que assim seja. Então vamos começar, pessoal. Sejam bem-vindos, tá? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. Eu falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, né? Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier e fazemos estudos aqui a semana toda, né? De segunda até sexta. E nós fazemos de segunda, terça, deixa eu colocar aqui a imagem aqui para vocês, né? De segunda nós temos o Livro dos Espíritos às 20 horas, de terça-feira os Mensageiros às 20 horas também. Quarta-feira temos o estudo do livro Céu Azul às 9 horas da manhã. De quinta-feira, Momentos de Saúde e de Consciência às 20 horas. E de sexta-feira, o livro Missionários da Luz do Espírito André Luiz também, às 20 horas. Tá? Então hoje temos o livro Missionários da Luz, né? 31º dia de estudo dessa obra, né? Uma obra do espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. Tá? Só ver uma coisinha aqui. Faz parte da coleção Nosso Lar, né? Essa coleção maravilhosa que nos auxiliou tanto, né? Na visão que nós temos sobre a vida espiritual, né? Começa com o Nosso Lar, depois temos os Mensageiros, que estamos estudando também, né? Na terça-feira, e depois os Missionários da Luz, tá? Só ver uma coisinha aqui.
Então vamos lá, prontos? Nós estamos no capítulo 8, no plano dos sonhos, tá? Como é que tá o som aí, pessoal? Como é que está o som? Só ver uma coisa aqui. Oi, como é que tá o som? O som tá normal? Tá ok o som? Tá bom o som? Não tá eco, não? Algumas pessoas reclamando de eco aí, né? Não tá não, né? Veja se melhorou. Quem tava falando de eco aí, veja se melhorou. Tá bom agora, né? Tinha um detalhezinho aqui que talvez se justificasse assim, tá, Roberto? Mas acho que tá resolvido aqui, tá? É cheio de detalhes aqui. Se a gente descuida de qualquer detalhezinho já dá problema, né? Então vamos lá, né? No plano dos sonhos. E nós estamos naquele momento, né? Que o Alexandre e que o André Luiz, o instrutor do André Luiz, né? O Alexandre, eles tinham ajudado aquele senhor, o Otávio, né? Que estava quase desencarnando, aí eles conseguiram mais algum tempo aí de sobrevida para ele, né? Através de uma transfusão de fluidos, né? Através de uma transfusão de fluidos. E aí eles teriam um estudo, né? Na madrugada ali, eles teriam um estudo que o Alexandre iria proporcionar aos desencarnados, né? Aí o irmão Francisco, que também estava ajudando com o seu grupo, quis chamar alguns encarnados que ele conhece para participarem do estudo, que será sobre mediunidade, né? Então é importante para nós, inclusive, né? Então vamos agora ao trabalho, convocou Alexandre resoluto. Mas objetei por minha vez, não se efetuarão as aulas na sede do agrupamento, onde se processam serviços a seu cargo? Né? Talvez alguma localidade onde o Alexandre presta serviço no plano espiritual, né? Não vai ser lá as aulas, deve ter algum lugar onde ele concentra os esforços dele, né, espiritualmente. Aí o André Luiz perguntou, né, se não vai ser naquele lugar, né? Aí ele respondeu, né, o Alexandre, se o trabalho fosse puramente consagrado às entidades libertas do corpo material, poderíamos desenvolver os nossos esforços ali mesmo, com maior êxito, né? Deve ser algum lugar espiritual, pelo jeito, né? Então ele fala que se os participantes do estudo fossem pessoas libertas do corpo material, poderíamos desenvolver ali mesmo os nossos esforços, né? Com maior êxito. Mas, no presente caso, devemos atender a irmãos ainda encarnados, que pelo jeito é o grande objetivo aqui, né? Esse grupo de espíritos que ele está esclarecendo, né? Ele falou que tem já uma boa expressão numérica, mas faltam ainda algumas informações, né? É um grupo de encarnados. Então ele está ajudando mentalmente, né? Através dessas instruções, acompanhando os encarnados, ligados ao espiritualismo, ligados, né? Ao pensamento de transcendência, né? Inclusive ele vai falar sobre mediunidade, né? Certo? Né? Então, mas no presente caso, devemos atender a irmãos ainda encarnados, que vêm até nós em condições especialíssimas e precisamos aproveitar os recursos magnéticos dos amigos que ainda se encontram igualmente em luta na Terra. Então, as pessoas que vão para esses estudos
vão em condições muito especiais, né? Não são pessoas vulgares no sentido da palavra, assim, não pejorativo, mas no sentido de pessoas comuns, né? Não são pessoas da generalidade das pessoas. São pessoas já com um certo preparo de pensamento mais espiritualizado, de uma vontade de melhora, né? Já mais ativa dentro da pessoa, né? Mais afeiçoado a esse contato com os espíritos, né? Pelo menos mais predisposto a isso, tá? Muita gente não tem essa preparação, né? Essa predisposição ainda, né? Pelas condições, né? Por isso, ainda precisam, por estarem encarnados, eles se aclimatam melhor aos ambientes mais próximos da Terra e do calor humano da Terra, né? É isso que ele está dizendo aqui, tá? Certo? E chegados diante da porta de entrada, onde se movimentava grande número de companheiros de nosso plano, grande número de espíritos ali, né? Espíritos ajudando, né? O instrutor explicou: temos aqui uma nobre instituição espiritista a serviço dos necessitados, dos tristes, dos sofredores. Então, é um ambiente material, uma instituição espírita, né? Mas que serviria para os encarnados desprendidos do corpo se sentirem mais à vontade com o calor humano ainda mais próximo da energia, né? Que estão acostumados aqui na matéria, né? Então não são ambientes, né, mais elevados, assim, mais, né, no plano espiritual, né? Mas é uma instituição espiritista, né? E é até interessante que a princípio pode fazer até alguma confusão na gente, né? Porque aqui ele fala numa instituição espiritista, né? Aqui fala de uma instituição espiritista, né? É, mas depois ele vai falar vai falar de ambiente doméstico. Ele vai tratar como um ambiente doméstico, né? Então pode até confundir, peraí, mas está num ambiente doméstico ou está numa instituição? Na verdade, eu creio, pelo que a gente entende aqui, eu creio que deve ser algum ambiente doméstico, mas com uma parte usada como para as atividades doutrinárias, vamos dizer assim. A gente vai ver um ambiente assim justamente no livro Os Mensageiros, do André Luiz. A gente vai ver, daqui a pouco a gente vai entrar num capítulo que vai falar sobre isso. Na casa de uma senhora, que é um ambiente doméstico, que ela vive com os filhos dela, né? Crianças ainda, né? Uma viúva, né? Encarnada, e ela tem conjugado a casa dela, ela tem um salão que eles usam à guisa de um centro espírita, um centrinho pequeno, né? Um salão onde eles fazem palestras, né? Então é um misto de ambiente doméstico e ambiente doutrinário, né? Então, talvez seja isso aqui nesse caso, né? Talvez seja isso. Mas vamos ver aqui, né? Então, temos uma nobre instituição espiritista a serviço dos necessitados, dos tristes, dos sofredores, né? O sagrado espírito de família evangélica permanece vivo nesta casa de amor cristão, que o Espiritismo ergueu por intermédio de uma venerável missionária do Cristo, né? Então, o sagrado espírito de família evangélica, né? De pessoas que se congregam com um espírito familiar, né? Tratam uns aos outros como irmãos, como se fosse uma mesma família, onde o centro convergente é o Evangelho de Jesus, é o conhecimento espírita cristão. Certo, pessoal? Ok.
Certo? Então vamos lá, né? E teve início, né? Essa casa de amor cristão que o Espiritismo ergueu por intermédio de uma venerável missionária do Cristo, né? Você vê que importante, né? A ação de uma pessoa que, né? Que foi uma verdadeira missionária, né? Deve ser alguém que veio do plano superior e que deu seu testemunho aqui, né? Estabelecendo esse ponto de apoio aqui na Terra para as atividades do plano espiritual, né? Nossos trabalhos se desdobrarão aqui com mais eficiência relativamente aos fins a que se destinam, né? Quer dizer, um ambiente que vai funcionar melhor para o que eles querem, né? Como é interessante, acentuei o André Luiz, né? O fato de necessitarmos dos ambientes domésticos para instruções aos companheiros encarnados. É que é interessante, né? Então aqui a gente tem a impressão, né, de um ambiente doméstico, não exatamente de um ambiente institucional. Por isso que eu acredito que é um misto, né? Deve ser algum ambiente doméstico, mas que tenha a sua parte ali, como se fosse um pequeno centro, né? Alguma coisa assim. Até o André Luiz falou, nossa, que interessante, né? O fato da gente precisar dos ambientes domésticos para dar instruções aos companheiros encarnados, né? Ele ficou surpreso, né, com essa característica, né, de certos encontros, né? Sim, comentou Alexandre com elevada sabedoria. Você não pode esquecer que grandes missionários do próprio mestre foram ministrados no seio da família, né? Grandes ensinamentos do próprio mestre foram ministrados no seio da família, né? Verdade, né? Os evangelhos estão repletos de fatos que ocorreram dentro dos lares, né? Ocorreram dentro dos lares, no aconchego da família, necessitados que foram curados, instruções que foram dadas, né? Então, realmente, Jesus ele se utilizou, ele partiu do ambiente doméstico para erigir o ambiente familiar, o ambiente doméstico, para erigir o seu trabalho, a estrutura inicial do seu trabalho. Entendeu? O Espiritismo também, aqui no Brasil, ele partiu de ambientes domésticos. Antes era nas fazendas, né? O processo de urbanização maior não tinha acontecido ainda. Então era na casa das pessoas, onde elas se reuniam, fazendo preces, reuniões, né? Até mesmo reuniões mediúnicas, né? Hoje a gente utiliza mais as casas espíritas, né? Certo, pessoal? A primeira instituição visível do cristianismo foi o lar pobre de Simão Pedro, em Cafarnaum. O primeiro evangelho no lar foi feito na casinha de Pedro, porque Jesus curou a sogra de Pedro, né? E Pedro, né? Foi um dos mais importantes aí. Pedro, Tiago e João, né? Foram os braços fortes de Jesus aí, né? E a casinha de Pedro, você vê que coisa, hein? Tem até o livro do Neio Lúcio, né? Jesus no Lar, né? Conta o primeiro evangelho no lar que foi feito. É o primeiro capítulo, se eu não me engano, né? Do Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio através do Chico Xavier. Ele fala disso, do primeiro evangelho que foi feito na casinha de Pedro. E olha que importante. A casinha de Pedro, que foi o local de encontro, muitas vezes, dos pescadores ali, né? Dos discípulos de Jesus, né? Acabou se transformando depois, acabou se transformando na Casa do Caminho. Acabou se transformando na Casa do Caminho, né? Acabou se transformando na primeira instituição, né, dos ensinos de Jesus e do tratamento aos necessitados, né? Os doentes, tal. Você vê que coisa, a importância, né?
Hum. Uma das primeiras manifestações de Nosso Senhor diante do povo foi a multiplicação das alegrias familiares, numa festa de núpcias, em pleno aconchego do lar, né? Quer dizer, uma das primeiras atividades ali, inclusive de, 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 de fenômenos que Jesus fez, foi a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, né? Era uma festa de casamento realizada na casa lá né, da família ali que estavam se casando, né? Interessante, né? E você vê a presença de Jesus no lar das pessoas, né? Muito importante, né? Vamos lá. Muitas vezes visitou Jesus as casas residenciais de pecadores confessos, né? Você pega lá, por exemplo, o cobrador de impostos lá, o Zaqueu, né? Acendendo novas luzes nos corações. A última reunião com os discípulos verificou-se no cenáculo doméstico também, né? A última vez que Jesus comeu ali antes da sua morte, né? Foi também numa residência, né? O primeiro núcleo de serviço cristão em Jerusalém foi ainda a moradia simples de Pedro, né? Que eu estava falando, né? Então transformada em baluarte inexpugnável da nova fé. Não foi exatamente o primeiro lugar onde foi feito o evangelho, né? Que foi na casinha de Pedro lá em Cafarnaum, mas foi na casa de Pedro também em Jerusalém, né? Que foi construído lá a Casa do Caminho, né? Que se tornou célebre, né? No livro Paulo e Estevão a gente vê bem essa história, né? Bem retratada, né? Com todos os detalhes. Inegavelmente, todo templo de pedra dignamente superentendido funciona qual farol no seio das sombras, indicando os caminhos retos aos navegantes do mundo. Então vamos lá, né? Inegavelmente, todo templo de pedra dignamente superentendido funciona qual farol no seio das sombras, indicando os caminhos retos aos navegantes do mundo. Né? Algumas pessoas são contra a religião, são contra os templos. Não, porque Jesus não fez templo nenhum, porque Jesus não criou religião nenhuma. Não sei o quê, mas calma, gente. Né? A religião, né? As reflexões da religião, as práticas, né? De conexão com o superior, com o divino. Por que a gente se reúne? Né? Para a gente se fortalecer junto, para a gente se ajudar. Para a gente criar justamente ambientes condizentes com a nossa busca. Ah, mas em casa dá para, lógico, em casa dá para orar, dá para ler, dá para fazer caridade, um monte de coisa. Mas quando a gente vai para um templo, né, dignamente estruturado, você une pessoas que pensam de uma forma comum, né? Tem os mesmos objetivos, os mesmos ideais, compartilham das ideias, né? Entendeu? Então, inegavelmente, todo templo de pedra. Então, não há um problema de se ter templos, centros espíritas, igrejas, não tem problema. Dignamente superentendido, quer dizer, dirigido de uma forma digna, funciona qual farol no seio das sombras, indicando os caminhos retos aos navegantes do mundo, né? Então, é um grande farol. As pessoas estão buscando a iluminação de si mesmas, né? As pessoas que participam desses agrupamentos. Esse agrupamento, essas paredes, elas vão se iluminar, o ambiente todo vai se iluminar, os bons espíritos estarão ali ajudando e se transformará num farol a todos aqueles que estão na escuridão, né? Das necessidades humanas, né? Nos sofrimentos.
que fazem parte das dificuldades, né, da vida aqui na Terra. Mas não podemos esquecer que o movimento vital das ideias e realizações baseia-se na igreja viva do Espírito no coração do povo de Deus. Né? Então, sim, os templos, né, os ambientes assim, são extraordinários. Mas, né, não podemos esquecer que o movimento vital das ideias e realizações baseia-se na igreja viva do Espírito, no coração, no nosso coração. É o que cada um de nós faz no nosso dia a dia, nos nossos lares. Aí podemos fazer evangelho no lar, aí podemos ler um bom livro, podemos ouvir uma boa música, podemos, no ambiente de trabalho, sermos também pessoas equilibradas. Por quê? Porque no nosso coração nós estamos buscando, né, esse contato, essa conexão com o divino em todos os instantes da nossa vida, né? Entendeu? E para isso nós não dependemos exatamente do templo, né? Nós temos que transformar a nossa vida na vivência constante, né, do bem, né? Constante do bem, certo? Mas a gente vai sim para os templos, né? A casa espírita, para a gente se encontrar, para a gente trabalhar junto, para a gente fazer as reuniões mediúnicas, as reuniões públicas, né? Receber o passe e tudo mais, né? No começo se fazia isso nas casas, né? Só que as casas, elas vão se tornando pequenas, né? Ou elas vão crescendo, ou a casa vai crescendo, né? O ambiente doméstico, ou ele vai crescendo e acaba se tornando uma, uma casa espírita, por exemplo, né? Ou o pessoal adquire um terreno lá e levanta uma casa espírita. Senão daqui a pouco não cabe mais gente na sala de estar lá, né? Ai, ai. Eu lembro quando morava no Paraná, durante a infância, adolescência, né? Eu lembro que o pessoal do centro fazia evangelhos, então tinha, cada semana era o evangelho numa casa, do trabalhador do centro, daqueles que queriam aderir, né? Então cada semana as pessoas iam né, na casa de alguém, então tinha um roteiro lá dos evangelhos, né? E era gostoso, né? E de vez em quando eu participava também. E aí enchia a casa, né? Então quando era na nossa casa lá, enchia a casa lá, né? Pra achar lugar para todo mundo sentar era difícil. Mas era delicioso, né? Era muito gostoso, né? Aí você fazia aquele social, né? Estudava ali, comentava esse evangelho, aquela coisa gostosa. E depois ali uma bolachinha, né? Um cafezinho, um chazinho, uma coisa muito simples, assim, nada, né? A Mari colocou, né? Na minha casa não tem como, né? Pois é. Dependendo do ambiente, não tem como, né? Seja pela família, que às vezes não aceita, seja porque é um ambiente menor, tem, né? Mas é compreensível, né? Certas dificuldades. Por isso que é bom também quando você tem um templo, quando você tem uma casa espírita, onde você pode ir tranquilamente. É um ambiente preparado para isso, estruturado para isso, né? Ok? Então vamos lá, né? Sem a adesão do sentimento popular na esfera da crença, vivida no âmago de cada um, qualquer manifestação religiosa reduz-se reduz a mero culto externo. Então aqui é importante que a seiva, né, bendita, né, da religiosidade é a adesão do nosso sentimento, o sentimento popular, né? Sem a adesão do sentimento popular na esfera da crença vivida no âmago de cada um, né? Então é algo que tem que ter uma adesão nossa profunda, uma crença vivida no interior, no âmago de cada um. Sem isso, qualquer manifestação religiosa reduz-se a mero culto externo. Perde muito sentido.
Porque não tem aquela seiva bendita do ideal, da conexão, né? Da intenção profunda, aquela crença viva, aquela fé viva. Aí é apenas rotina, aí é apenas procedimentos mecânicos dos lábios, né? Do comportamento geral, mas sem aquela adesão espiritual, aquele sentimento, aquela emoção, sem aquela unção, né? Aquela unção, aquela sensação de energia elevada, né? Nos percorrendo, né, Lúcia? Né? Então tem que ter apoio no eu real, no eu profundo. Precisa ter apoio no reino de Deus dentro de nós. Né? Senão é apenas superficialidade, é apenas rotina, é apenas culto externo. Né? Não tem maior significação e a gente sai quase do mesmo jeito que entrou. Né? Então acontece isso. Tá? Por isso mesmo, André, no futuro da humanidade, os templos materiais do cristianismo estarão transformados em igrejas-escolas, igrejas-orfanatos, igrejas-hospitais, onde não somente o sacerdote da fé veicule a palavra de interpretação, não é? Aí vamos continuar aqui. Mas onde a criança encontre arrimo e esclarecimento. O jovem, a preparação necessária para as realizações dignas do caráter e do sentimento. O doente, o remédio salutar, o ignorante, a luz, o velho, o amparo e a esperança. É interessante o que ele fala, né? O que o Alexandre fala aqui. E por isso que no futuro, né, fé e ação, né, amor e ideal estarão conjugados muito mais ao trabalho. Lógico que isso é progressivo, né? E isso já existe muito, mas isso é progressivo no planeta como um todo, né? Mas será fé associada a obras. O Espiritismo já é conhecido por ser das religiões, né? Das crenças que mais fazem a caridade. Né? O Espiritismo já é considerado, já é respeitado, bem visto. Uma das coisas é isso, né? É porque na sua história esteve muito associado a orfanatos, a hospitais psiquiátricos, muitos, né? Inclusive a cidade onde eu nasci tem um grande hospital psiquiátrico. Meu pai foi enfermeiro lá dentro do hospital, morou com a minha avó, com o meu tio, né? Meu avô fazia parte desse hospital lá do Hospital Espírita de Marília, né? Hospital psiquiátrico. Entendeu? Então, é esse campo de aplicação dos ideais. Tem, tem escolas espíritas, né? Tem oficinas de profissionalização ligadas a ambientes doutrinários. Né? Então é o que ele está dizendo, né? No futuro, né, os templos materiais do cristianismo estarão transformados em igrejas, escolas, igrejas, orfanatos, igrejas, hospitais, né? Onde a gente vê a fé e a gente vê a aplicação prática também no campo material para o socorro, para a promoção das pessoas, né? Para a promoção do bem, né? De várias formas, né? O Espiritismo evangélico é também o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas, amorosas e trabalhadoras. Né? Então, a vivência, a gente tem sempre falado, né, que a vivência do Espiritismo é a revivência do Evangelho de Jesus, nos seus primeiros momentos na Terra. Né? É a tentativa de reviver, né, as primeiras igrejas cristãs, com seus procedimentos simples, né, desataviados, com suas reuniões fraternas, singelas, né, mas feitas com amor, feitas com fraternidade real, né, em que o único objetivo seja o objetivo de sermos irmãos e de nos ajudarmos mutuamente, e de ajudarmos os espíritos necessitados, os encarnados necessitados, né?
Então, o Espiritismo, a proposta do Espiritismo é essa revivescência, né, de Jesus nas suas características mais essenciais e nos nossos encontros também, nas suas características mais despojadas, mais essenciais também, né? Seus intérpretes fiéis serão auxiliares preciosos na transformação dos parlamentos teológicos em academias de espiritualidade, das catedrais de pedra em lares acolhedores de Jesus, né? Então, os nossos ambientes, né, e os seus intérpretes fiéis serão auxiliares preciosos na transformação dos parlamentos teológicos em academias de espiritualidade. Quer dizer, quem for trabalhar com a palavra, com os estudos, com as interpretações, não vão ficar só no campo teológico das discussões estéreis, né? Mas nas academias de espiritualidade, quer dizer, vão transformar o ambiente de religioso, né, em academias de espiritualidade. Quer dizer, o objetivo essencial é nós nos espiritualizarmos. Não é ganharmos discussões, não é nos mostrarmos melhores uns que os outros, os desfiles do ego, né? O objetivo não é esse. Nunca foi, né? Diga-se de passagem, nunca foi o objetivo de Jesus, nunca foi esse, né? E dos seus seguidores também não. Mas exercícios, né, de espiritualização, de espiritualidade, né? Quer dizer, esse é o nosso grande objetivo. Pessoal, de tudo que a gente estuda, de tudo que a gente aprende, de tudo que a gente ensina, de tudo que a gente lê, né? O objetivo final é aquilo iluminar a nós. Se não estivermos nos iluminando, tem alguma coisa errada nesse processo. Né? O objetivo final é nós irmos nos iluminando a cada dia. Tem dificuldades? Tem, nós temos dificuldades. Tropeços, quedas, tal, mas aprendendo com erros e acertos e nos iluminando. Né? Que é o processo de sermos melhores, né? Hoje do que ontem, amanhã do que hoje, e assim sucessivamente, né? Um pouquinho cada dia. Mas acendermos a nossa luz deve ser o resultado prático, essencial do que estamos fazendo aqui. Estruturarmos o reino dos céus dentro de nós. E se a gente está estudando isso o tempo todo, a gente está analisando isso o tempo todo, a gente está refletindo sobre isso o tempo todo, o objetivo final é nós irmos estruturando verdadeiramente, né? Através da caridade, da compreensão, do perdão, da paciência, da tolerância, não é? O resultado final é esse, tá? Né? De agirmos da forma mais adequada, né? Evitarmos chocar as pessoas, né? Não, não forçarmos situações, né? Certo? Ok? E transformar catedrais de pedra em lares acolhedores de Jesus, né? Se era apenas uma estrutura de pedra, transformarmos em lares acolhedores de Jesus, ambientes acolhedores, onde a alegria reine, onde a fraternidade reine, onde a compreensão reine, né? A ajuda mútua reine, né? Então, transformar em ambientes humanos, né? Onde nós sejamos mais humanos, né? Então, por aí, né? Daria tudo o que estivesse a meu alcance para continuar ouvindo as encantadoras elucidações do orientador. André Luiz. Mas nesse instante transpunhamos o limiar, né?
Quer dizer, o André Luiz estava ouvindo o Alexandre falar, né? E tava tão gostoso lá, ele tava falando, né? Falei, poxa, eu daria tudo para continuar ouvindo. As encantadoras elucidações do orientador do Alexandre lá, né? Mas nesse instante nós chegamos na porta lá do ambiente, né? Ai, ai, verifiquei que faltavam apenas 5 minutos para 2 horas da madrugada, né? Você vê, faltavam 2 minutos para as 5 minutos para as 2 horas da madrugada. Já estava noite alta já, né? Estava noite alta já, 2 horas da madrugada, né? Pelo grande número de entidades que vieram céleres, rápido, né? Rapidamente ao nosso encontro, percebi que havia enorme interesse em torno da palestra instrutiva da noite. Você vê que havia grande interesse das pessoas, né? Muita gente começou a vir rapidamente ali, né? Devia estar marcado para as 2 da madrugada, alguma coisa assim, né? 2 e alguma coisa, 2 e meia, a gente não sabe aqui, né? Mas muita gente começou a ver, né? Rapidamente, os espíritos foram chegando e tal, né? E aí o André Luiz percebeu que havia grande interesse, né? O Alexandre, esse instrutor aqui, ele dá a entender, assim, né? O André Luiz até o final do livro, assim, dá a entender que era um espírito, assim, muito especial, assim, sabe? Dá para entender até no final do livro, assim, né? Eu não vou contar o final do livro, né? Mas dá a entender que ele era alguém, assim, que era muito especial. Uma personalidade muito especial, uma pessoa, né? Muito especial. E todos que estavam estudando com ele ali criavam um vínculo, né? Um vínculo muito, muito positivo, muito agradável, né? De relação com ele, tá? Dá a entender isso ao longo do livro, né? Então muita gente ia, né, bem interessada, né? Não se achavam presentes apenas os aprendizes ligados ao esforço de Alexandre, em sentido direto, mas também outros amigos trazidos até ali por afeiçoados do plano espiritual, como o caso do irmão Francisco lá, né, que pediu se podia trazer amigos dele lá para assistir. Então, não era só aqueles que estudavam diretamente com Alexandre, mas outros também que se interessavam, né? Certo? É como vocês aqui, né? Vocês ficam firmes estudando com a gente, né? Tão gostoso, né? É a gente estudando, a gente. Gente, às vezes eu fico pensando, né? Esses livros do André Luiz, que eu não explicasse nada, que eu não falasse nada, que eu só abrisse assim e ficasse lendo. 1 hora ou 40 minutos eu ficasse lendo o livro assim, na internet, em rede mundial, já seria uma benção, já seria uma benção de Deus. Porque são livros tão elevados, são livros tão diferenciados, e traz uma energia tão boa que só se chegasse eu não falaria nada, eu só chegava aqui e lia para vocês. A minha avó me conta, minha falecida avó, né? As duas já são falecidas, né? Mas tem uma que faleceu faz mais tempo, né? É uma pessoa maravilhosa, as duas vós que eu tive já estão no plano espiritual, deve estar ajudando bastante a gente aí, né? Então, essa minha avó morou na fazenda há muito tempo, né? Com o pai dela, né? Tinha uma família grande, né? Os mais velhos cuidavam dos mais novos, aquela coisa, né? Era mais de 30 irmãos. Aí ela conta, na época, ela conta que meu avô, meu bisavô no caso, né? Meu bisavô, ele chegava ao final da tarde, né? Noitinha assim, que ele fazia? Ele reunia a família na sala lá, uma sala grande que eles tinham lá, porque a família era grande, né? E lia o nosso lar. Quando eu soube isso, eu falei, meu Deus do céu, que maravilha, né? Você vê isso, né?
O nosso lar devia ser recém-lançado, os primeiros anos lá né? Ele juntava a família lá e toda noite eles liam lá o nosso lar. Já pensou? Eu fico pensando, puxa, que pessoa bem intencionada, bem intuída e, né, uma família tão grande, né, com tanta heterogeneidade, né? Mas ele estava ali, né? Já lendo a Ana Mara, a gente não entende, né? Não, eu entendo que o meu papel aqui é só de facilitar. Às vezes até vocabulário é difícil. Quando eu comecei a ler os livros do André Luiz, eu procurava nos dicionários certos termos, eu não achava. Porque ele usa um português antigo, um português culto, né? Certos termos nem se usa mais, tal. Então, lógico que o que a gente faz aqui apenas é facilitar o entendimento, digerir um pouquinho mais, né? Para as pessoas que estão chegando no Espiritismo, né? Mas eu estava brincando assim que, mesmo que eu não falasse nada, só de ler o livro, os missionários, os mensageiros, nossa, já seria uma bênção, né? E isso em rede mundial, né? Assim, a ampliação disso é uma coisa maravilhosa, né? Então, mas assim, eu acredito no que a gente faz aqui no sentido de facilitar, né, para todos, né? Da gente digerir, né? Mas é uma coisa abençoada, né? A gente ter esses livros à disposição para nós, né? É muito bom. Então vamos lá, né? Mais um pouquinho, nós temos um pouquinho de tempo ainda. Acercou-se de nós com mais intimidade um pequeno grupo de companheiros, destacando-se um deles que conversou com Alexandre de maneira mais significativa. Ainda não chegaram todos? Indagou o instrutor com interesse afetivo, após trocarem as primeiras impressões. Ele perguntou, né, para certamente um dos trabalhadores ali, né, um dos responsáveis ali, ele perguntou, ainda não chegaram todos? Deve ter uma lista lá daqueles que estudam diretamente com ele, né? Deve ter lá um cadastro lá, né? Percebi claramente que se referia aos irmãos encarnados que deveriam comparecer na cota de frequência do grupo, de que era ele um dos diretores espirituais. Então estavam faltando algumas pessoas que são cadastradas lá, né? Estão dentro do grupo de aprendizes lá do Alexandre, mas que não apareceram ainda. Você vê que coisa, como eles são cuidadosos, a coisa não é de qualquer jeito não, viu, pessoal? O pessoal fica lá esperando, fala, cadê o fulano, cadê o Alexandre? Né? Por isso que é bom dormir na hora, por isso que a disciplina, preparação, disciplina, não ficar à noite lá assistindo filme, série, mas, né, ter horário para dormir, é muito importante isso, né? Faltam-nos apenas dois companheiros, elucidou o interpelado. Até o momento, Vieira e Marcondes ainda não chegaram. Tá vendo como é que é o negócio? Ó, tá faltando dois. Daqueles que estudam direto com a gente aqui, tá faltando dois. Só o Vieira e o Marcondes que não chegaram, que ainda não chegaram. Hoje iniciar os trabalhos, exclamou Alexandre, sem afetação. Devemos terminar a tarefa às 4 horas no máximo. Por quê? Porque eles têm um tempo X ali de terminar e as pessoas voltarem para suas casas, para os seus leitos, para os seus corpos e fazer o trabalho de ajustamento ali, de preparação para acordarem, né? Descansar um pouquinho ali e acordar, né? Para o trabalho. Tem gente que acorda às 5 horas da manhã, 4h30, né? Dependendo da. Você imagina, né? Então, ele falou, até às 4 no máximo a gente tem que estar terminando. Então nós temos que começar, né? E mostrando o singular interesse de amigo, acrescentou, né? Quem sabe se foram vítimas de algum acidente? Convém positivar no espírito de calma decisão, que lhe é característico, convém positivar
no espírito de calma decisão que lhe é característico, recomendou ao auxiliar que lhe prestava informações. Quer dizer, né, naquela tranquilidade do Alexandre e tal, ele recomendou buscar informações, né? Ele recomendou verificar. Está faltando o Vieira e o Marcondes, então nós vamos verificar o que, que aconteceu, né? Sertório, enquanto vou ultimar algumas providências para as instruções da noite, observe o que se passa. Então ele chamou o Sertório, que é um dos trabalhadores lá, para verificar lá o Vieira e o Marcondes, o que, que aconteceu com eles. Que acidente que pode ter ocorrido? Acidente aqui, não acidente automobilístico, alguma eventualidade que viesse a atrapalhar a saída deles do ambiente doméstico, né, para estar com eles ali. Então ele enviou o Sertório para verificar, né? Respeitoso, o subordinado interrogou: caso estejam os nossos irmãos sob a influência de entidades criminosas, como devo proceder? Hã? E se eu chegar lá, Alexandre, e eles estiverem envoltos sob a influência de entidades criminosas, obsessores, né, vampirizadores, como é que eu vou proceder nesse caso? O que, que você acha que eu tenho que fazer? Aí o Alexandre falou: deixá-los-á então onde estiverem, replicou o instrutor resoluto. Se eles estiverem lá envoltos em situações complicadas, lá um obsessor está lá, um espírito vampirizador, você vai deixar eles lá por enquanto do jeito que estão. Não interfira por enquanto. Né? Não interfira. Vocês vão entender por quê, né? O momento não comporta grandes conversações com os que se prendem deliberadamente ao plano inferior. Fim do trabalho, quer dizer, terminando o trabalho, você mesmo providenciará os recursos que se façam necessários. Vocês estão entendendo? Então Alexandre falou assim: olha, o que, que você faz? Se eles estiverem lá envoltos com espíritos trevosos, espíritos obscuros, deixa eles lá. Porque nós não podemos, no momento, perder tempo com aqueles que se envolvem deliberadamente com entidades inferiores. Dando a entender para todos nós que não são coisas que aconteceram assim, casuais, assim, não é assim que acontecem essas coisas. É devido à anuência dos encarnados, à sintonia dos encarnados, saindo da sintonia boa e se permitindo vincular com entidades que os tiram da sua atividade salutar. Então, você não faz nada, você deixa lá eles lá por enquanto. Uma escolha deles, deixa eles lá. Depois que acabar o nosso estudo aqui, aí você mesmo volta lá e promove as soluções necessárias, né? Entendeu? Que precisar para os casos lá. Tá? Certo? Você vê que interessante, né? Como é que os espíritos são amorosos, são firmes, são justos, são disciplinados, mas eles querem isso também de nós. Eles querem que nós também exercitemos a disciplina, né? O autocuidado, né, Nancy? Não é? É isso. É isso que eles esperam. Eles semeiam em nós, através desses estudos, através né, do desprendimento à noite, eles semeiam as sementes da nossa mudança. Agora, nós é que precisamos cultivar essas sementes no nosso íntimo, aderindo ao programa de luz que eles nos oferecem. Agora, se a gente se desvia, né, voluntariamente, a gente se desvia para o mal, esquecendo os nossos deveres e oportunidades que temos para outros afazeres, para outras diversões, para outras, aí é uma escolha nossa, né? Aí é uma escolha nossa, tá? Nós já estamos acabando já, pessoal, tá?
Dispunha-se o mensageiro a partir quando o orientador, percebendo o meu ardente interesse em acompanhá-lo, acrescentou: se deseja, André, poderá seguir colaborando com o emissário em serviço. Sertório terá prazer em sua companhia. Né? O André Luiz estava doido de curiosidade para saber o que, que ia dar aquilo, né? Pô, tá faltando o Vieira e o Marcondes, o que será que aconteceu com eles, né? Tava doido de curiosidade. Aí o Alexandre falou: André, se você quer ir junto com o Sertório, pode ir, porque ele terá prazer na sua companhia. Pode ir lá, vai ser aprendizado para você. E para nós também, né? Porque a gente vai junto com o André Luiz, né? A gente vai junto para ver o que está acontecendo e vai ser de grande importância para nós também, tá? Então vamos lá, né, pessoal? Vamos terminar aqui, né? Agradeci extremamente satisfeito e abracei o auxiliar de Alexandre, né, o Sertório, que me sorriu acolhedoramente. Saímos. Aí foram lá em busca do Vieira e do Marcondes, tá? Aí nós acabamos por hoje, né? Estamos no horário aqui certinho. Aí vocês também vão ficar curiosos aí, né? Só quem já leu o livro que sabe como é que é. Mas é uma parte importante aí, né? Certo? Então vamos fazer a nossa prece final, né? Agradecendo novamente esse ambiente acolhedor, essa oportunidade de estudo, de convivência, de exercício das nossas possibilidades humanas, espirituais, para cada dia, Senhor, nós nos adestrarmos mais na convivência saudável, no intercâmbio com o além, mente a mente, coração a coração, entretecermos ligações profundas com o nosso espírito protetor, de cada um de nós, porque cada um o possui, né? Cada um tem o seu responsável pela sua encarnação e que nos acompanha. Mas não só o nosso espírito protetor, né? Entretecermos ligações mentais, emocionais, profundas com todos aqueles que nos ajudam, constituindo uma verdadeira parceria do bem em que nós os ajudamos e eles nos ajudam. Uma parceria em que todos nós saímos ganhando, porque o resultado final é o aprendizado nos dois campos da vida e o desenvolvimento espiritual nos dois campos da vida. Muito obrigado, Senhor, pela bênção que recebemos nesta noite, através do passe dos espíritos amigos, a fluidificação da água que deixamos e que possamos ter um excelente final de semana, produtivo, fraterno, e na segunda-feira estarmos de volta aqui, Senhor. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos, pelo carinho. Só um detalhezinho que eu queria passar para vocês. Amanhã 27 de maio de 2023, a nossa Casa Espírita, né, a Sociedade Espírita Maria de Nazaré, aqui em Campina Grande, na Paraíba, né, está completando 6 anos de existência. Né? Nós começamos em 2017, né? E ainda pegamos uma pandemia aí, né? Passado alguns anos aí, né? Mas estamos trabalhando a todo vapor, tá? Só para vocês estarem cientes, né? E é a casa que nos abriga e que abriga esse trabalho que nós realizamos, continuação do trabalho que a gente vem realizando no Paraná, né? Na Sociedade Espírita Maria de Nazaré, em Rolândia, no Paraná, mas agora aqui há 6 anos, tá bom? Então, para vocês estarem cientes, né? Porque é a casa de vocês também, né? É a casa de vocês também. Mesmo que vocês participem em outras casas aí, mas essa aqui também é a casa de vocês, tá bom? Então, estamos todos de parabéns aí, todos que têm nos acompanhado nos estudos, têm depositado confiança nessa nossa casa, nos estudos, tá? Então, estamos todos aí muito gratos pela participação de todos e pela ajuda de vocês, tá?
Então, boa noite a todos, pessoal. Fiquem com Deus. Um grande abraço, tá? E até segunda-feira, se Deus quiser.